Salve, salve galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal. Hoje tem Vasco, cara, e é Bahia e Vasco. O Vasco vem de uma vitória inesperada, 4-0 para 4-1 para cima do São Paulo, né? Pouca gente, né, na arquibancada, pouco mais de 5.000 pessoas assistindo o Vasco. Hoje o torcedor vai com uma esperança maior para esse jogo. É o Bahia, mas o Bahia não é invencível, né? Acredito que dá para o Vasco fazer um joguinho ali meio na retranca, sair no mínimo com um pontinho, mas dá para vencer esse jogo, hein? Dá para chegar lá na casa dos caras e vencer o Bahia, recuperar esses pontos perdidos. O Vasco vai ter que recuperar esses pontos perdidos aí e não tem jeito, né, galera? Não tem jeito, tem que pontuar para sair dessa zona maledita aí, próximo à zona de rebaixamento. Acho que o Vasco tem tudo para engatar uma sequência de vitórias. Vamos ver aí que Lucas Pedrosa, Fernandinha e Venê tem para falar. Vamos, Vascão. Eu só quero um empate, não quero muita coisa, não. Tá ótimo. Sou um cara humilde. Pensar assim, cara. Não, cara, não é questão de pensar assim, é pé no chão. Humildade, a gente chega lá. Pô, você é bipolar? Há pouco tempo tu tava aí, toma. Vai, então É só o fala. personagem. Ah, tá. Agora é o Pedro. Agora é a realidade. Olha aí, ó, o Vasco encara o Bahia hoje na Fonte Nova, ainda com desfalque do Bahia. Cadê? Com a presença de Pedrinho e Felipe Maestro, o Vasco teve um desembarque tranquilo para a partida contra o Bahia. Hoje, às 9h30 da noite, no estádio da Fonte Nova. As duas equipes chegam para o confronto embaladas por vitórias por 4-1. O principal desfalque no Cruz Maltino segue sendo Payet. O francês ainda se recupera de uma lesão na coxa e não viajou para Salvador. O interino Rafael Paiva testou nos treinos a mesma formação que atuou contra o São Paulo, com um quarteto ofensivo formado por Estrela, David, Adson e Verratti. Na 15ª posição na tabela, com 10 pontos, o Cruz Maltino pode, enfim, se afastar da zona de rebaixamento em caso de vitória. Eu quero saber se você sabe o provável time desse Vascão, o treinador interino Rafael Paiva, Lucas Pedrosa. Sim, deve ser o que todo mundo já sabe, que foi exatamente a equipe que enfrentou o São Paulo, né? Léo Jardim, na lateral direito, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Lucas Piton, como volantes, Hugo Moura e também o Matheus Carvalho, Estrela no meio, Adson na direita, David na esquerda e Verratti no ataque. Um bom Vasco, um Vasco Sim. Defensivo, mas com uma construção. Sim. E com a estrela de um menino que entrou, né, e fez uma boa partida, muito lúcido, né, o garoto, e muito maduro, porque não é fácil você ser promovido ao seu primeiro jogo profissional na condição que estava São Januário, né, para quem frequenta São Januário sabe aquele clima que estava, ninguém quase entrou no jogo, 4.000, e a galera que tava cobrando, o menino entrou lá, ó, não deu nem tchum pra nada, fez o dele. Fernandinha, nessas horas que a gente separa os homens dos meninos. E esse menino aí, de maneira literal, é um garoto ainda está em processo de aprendizado. Ele soube que ele mostrou para a torcida que ele não é mais um menino. Que de fato, assim, ele está pronto para poder, em uma eventualidade, ser titular novamente. O Pedrosa mencionou aí que ele deve ser titular novamente. E é isso, acho que ele está pronto nessas horas que a gente tem que colocar esses garotos mesmo. Querendo ou não, o garoto está com muita vontade de mostrar o trabalho dele. E eu acho que ele pode ajudar demais dentro de campo. Mas, sempre ressaltando, embora tenha sido uma vitória muito importante em cima do São Paulo, mas é você pensar jogo a jogo. O Vasco da Gama continua com os seus problemas, tanto Sim. dentro de campo quanto fora de campo. E vai pegar um adversário extremamente difícil. Quem viu Flamengo e Bahia pôde ver que o Bahia, de fato, é um dos melhores times hoje no futebol brasileiro. Muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com meio de campo, com jogadores com grande potencial. É um jogo muito difícil para o Vasco da A Gama. última derrota do Botafogo, agora antes do Criciúma, foi a 9 jogos contra o Bahia. Ainda mais jogando no território deles. Sim. É um jogo Fonte muito Nova. difícil para o Vasco. Ô Pedrosa, eu não perguntei se você sabe isso, mas Sim. se não souber também. A questão do Lucas Piton, como tá talvez a cabeça do jogador para esse momento dessa temporada? Porque deu uma rateadinha ali, ele saiu, foi substituído.
Quando eu vejo o Piton ser substituído, ou ele perdeu a perna e não pode mais jogar, ou ele tá com 50 cartões e tem que sair. Porque, assim, se outro motivo existe, ele não deveria existir. Aí eu fico curiosa de saber. Eu fiquei meio curiosa em relação a essa situação do Piton. Você sabe em relação a isso? Esse foi, inclusive, um dos grandes erros do Álvaro Pacheco na passagem pelo Vasco da Gama, porque o Lucas Piton, ele não atua dentro de São Januário contra o Cruzeiro por um problema gástrico, ele teve náuseas, passou mal, e até aí tudo bem, o Vitor Luiz entrou, até correspondeu. Só que contra o Juventude, o Lucas Piton já estava disponível, e aí ele mantém o Lucas Piton no banco. É um completo absurdo, é um dos 3 melhores jogadores do Vasco da Gama, ele não pode ser banco em hipótese alguma. Voltou contra o São Paulo, fez um belíssimo jogo e conseguiu novamente recuperar essa titularidade. Então, a questão era com o antigo treinador. É claro, quem optou por colocar ele no banco foi o Álvaro Pacheco. E aí o Rafael Paiva, muito inteligente, voltou com o Lucas Piton. Gente, o Lucas Piton é um atleta que consegue gerar jogo pro Vasco na parte ofensiva que pouquíssimos laterais conseguem no Brasil. Então, para mim, era uma questão mesmo do treinador. E agora, em relação à partida, né? Eu acho que o Bahia vai ter a maior posse de bola, vai controlar o Vasco durante bastante tempo. Só que se você for lembrar os gols do Vasco contra o São Paulo, foram gols em contra-ataque. Foram gols em jogadas rápidas, de contra-ataque no contra-golpe, fazendo belas transições, utilizando o Adson, utilizando o David, o próprio Estrela também, o Cocão e o Hugo Moura, o JP, conseguiram roubar a bola. Então, acho que assim, a chance do Vasco contra o Bahia, que é um adversário muito difícil, o Vasco não é o favorito para a partida de hoje, é justamente você utilizar essas válvulas de escape e competir por cada bola. Ter muita atenção com esse time do Bahia, Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Everaldo, Tassiano, Jean Lucas, Gilberto. Enfim, é um time muito bom. Eles são ariscos, todos eles, né? Estão confiantes. Todos eles. Eles estão sempre prontos para fazer cada um deles uma jogada sozinho ou coletiva. E você olha, sai o time titular, esse é o time titular. Aí entra o Gabriel Teixeira, que é o Bial, que é um fenômeno também com a bola no pé, muito rápido. Enfim, é um time recheado de bons jogadores. A chance do Vasco é competir e conseguir justamente utilizar essas transições bem feitas para conseguir pelo menos um pontinho lá na Bahia. E talvez até um tipo de jogo que, entre aspas, encaixe com esse Vasco. Que é um Vasco que eu entendi contra o São Paulo, que ele vai, de vez em quando, saber sofrer. Isso. Montou um time bem defensivo e vamos sair nessa transição rápida, nesse contra-ataque, desse jeito veloz. E aí um cara extremamente efetivo e letal, que é o Verratti. E assim, eu acho que funciona bem pro jogo do Bahia, porque o Bahia vai... Ele vem. Na Fonte Nova, então, ele vai pressionar. O Vasco vai ter que saber sofrer. Inclusive, eu defendi a não demissão do Álvaro Pacheco, mas a gente precisa dizer que ele errou muito quando ele não bota o Lucas Piton. Ele errou bastante. Ele não colocou o David na estreia dele contra o Flamengo. Enfim, vários erros ele cometeu de fato. E uma das jogadas que sempre dá certo no Vasco da Gama, ou quase sempre, qual é? O cruzamento do Piton e cabeçada do Verratti. É uma das jogadas. Você não pode tirar o Piton, porque o Piton cruza muito bem. E essa, de fato, tem sido uma... Não é só isso que o Piton faz. Não é só isso. O Piton finaliza, o Piton é um cara cria, extremamente o Piton irregular. volta, ele é experiente, assim, é um menino, né? O Piton tem 23 anos. 23 anos, é um menino, mas parece que joga futebol depois que você joga no Corinthians, Fernando, eu costumo dizer isso, se você faz 50, 100 partidas com a camisa do Corinthians e aguenta essa pressão, você joga em qualquer clube do Brasil. A verdade é essa. Não, é verdade. Eu acho que o Vasco ele precisa entender que é um time limitado. Ou seja, você não tem que partir para cima do Bahia. Faz a mesma estratégia que fez contra o São Paulo, que deu certo. Sim. Joga no contra-ataque, no erro do adversário. Talvez assim dê certo. Mas, repito, é um jogo muito difícil. Mas estamos falando do Vasco da Gama, uma camisa extremamente pesada. Não é nenhum absurdo dizer... zebra? Talvez sim. Se a gente for parar e analisar, obviamente o Bahia é extremamente favorito. Claro. Mas no futebol a gente já viu de tudo, né? A gente fala que é zebra para dizer que talvez a odd tá maior pro Bahia, Claro. Mas não é porque o Vasco é qualquer time, mas porque o momento, se a gente for olhar, o Bahia brigando pelo título, o Bahia tá brigando pelo título. Um time extremamente poderoso, dentro de casa, não é qualquer adversário, né? A pessoa que às vezes está desinformada, é o Bahia. Gente, o Bahia tá fortíssimo. O Lucas Pedrosa teve uma entrevista pro Dieguinho do Futebolaço. Aliás, eu tô devendo ir lá no podcast dele. Um abraço pra ele. Tô devendo. Veni também. Ele é fé. Tu também? Joguei ele na fogueira agora. Tu também tá? Ele tava na ponta da prancha do barco, eu fiz assim, ó. Foi mesmo. E tinha, sabe o que na água? Tubarões. Fui mordido, não tem como ir. Perdi a perna. Mas eu vou mesmo. O Venê fica botando a mão na coxa dizendo que não sei o quê. Eu não. Mas eu adoro o Dieguinho. Eu adoro ele Juro também. pra você, é um cara que
me faz pensar aí, entendeu? Eu adoro Pelo ele menos me faz também. pensar. E ele bateu 100 mil ontem, né? Sim, parabéns. No podcast dele. Ele é muito bom. Muito legal, principalmente voltado pro Vasco da Gama, né? Ele, o Dieguinho, do Futebolaço, ele entrevistou o Emiliano Dias e falou sobre a mágoa que tem do Lúcio Barbosa e de como foi a saída dele no clube. Ele também falou sobre a possibilidade de voltar. Vamos assistir. Acontecieron muchas cosas en Vasco que nos prometieron muchas cosas nós cuando comenzó el año y que no tiene nada que ver con Pedrinho ni con la gente que está ahora. Foi com a 777. Sí. Prometieron un 99% de las cosas, no acontecieron. Entonces, para que volte, ten que saber que Vasco quiere brigar por algo, quiere ser Vasco da Gama, que Vasco da Gama é um time enorme. O que mais você achou interessante que ele falou, hein, Pedrosa? Olha, Fernando, eu acho que para quem assistiu a entrevista ficou esclarecido o quanto a 777, o diretor Alexandre Matos, conseguiram atrapalhar o trabalho do Ramon e do Emiliano. E eu digo isso, Fernanda, não tirando a responsabilidade deles, por exemplo, no que aconteceu contra o Nova Iguaçu, no que aconteceu contra o Água Santa, Criciúma. enfim, Criciúma. Inclusive, ele assumiu os erros, ele falou que ele errou junto com o pai dele. Agora, ficou muito claro que o Vasco era uma bagunça, que o Vasco não conseguiu trabalhar a diretoria alinhada com a comissão técnica, não entregou nem um terço dos jogadores que ele pediram e o Vasco acabou gastando 120 milhões de reais sem conseguir montar um time. Então, quando eu falo aqui que, na minha opinião, eles deveriam voltar para o Vasco da Gama, foi bom até ele ter esclarecido, ele ter conseguido dar essa entrevista para que a torcida vascaína entenda que muitas vezes quando a gente fala aqui, não é opinião apenas, é porque a gente tem embasamento, é porque a gente, mesmo não sempre esclarecendo as coisas e deixando tudo que a gente sabe à mostra, a gente consegue trazer uma sensação de muitas vezes a apuração que a gente vinha fazendo. Então, quando ele falou do Marlon Freitas, por exemplo, confirmou que pediu o Marlon Freitas em relação à proposta do Vasco da Gama. Quando ele fala sobre o trabalho do Alexandre Matos, da 777, do Lúcio, ele esclarece o que aconteceu de fato no vestiário quando eles foram demitidos em 14 minutos pela diretoria do Vasco da Gama. A incompetência reinava na gestão do Lúcio Barbosa e da 777. E eles foram muito prejudicados com isso. A gente tem que lembrar que o Ramon Dias e o Emiliano são campeões da Libertadores, são um dos maiores campeões argentinos que a gente tinha aí na história do futebol argentino. São caras que estão acostumados com a vitória, a serem vencedores. E quando eles veem a bagunça que foi o Vasco da Gama, eles eram os únicos que cobravam de fato a melhoria. Então é por isso que eu defendo que, para mim, nesse momento, se não for para você pensar numa manutenção do Rafael Paiva, sem dúvida alguma, eu não iria em outro técnico, eu pediria de volta o Ramon Dias e o Emiliano, porque eles conhecem o Vasco, eles valorizam a grandeza desse clube. Liga logo pros homens, cara. Pega aí teu telefone e liga. Vai fazer o quê? Vai expor o Rafael Paiva? Porque agora ele tá ganhando. Dá duas porradas, Perde conhece hoje. o futebol. Já vira o treinador interino de novo. Já vai tomar, já vai ser fritado. Não, obviamente, internamente, óbvio que não, mas pela torcida, porque isso é natural, esse é um movimento. Eu acho que o Rafael, ele é a dose certa e exata agora pro Vasco, mas não tá pronto, talvez, pra uma temporada tão... Eu sempre falo isso aqui com muita dor. A gente viu no ano passado com o Botafogo. O que acontece com um time extremamente organizado quando você faz retoques finos e rápidos na questão do treinador. E tem outro ponto também, né? Assim, o Lúcio é um bom cara, conhecia tanto de Botafogo, mas não estava pronto para a paulada que é o Campeonato Brasileiro. É paulada. Excelente lembrança. É Fernanda. difícil, sabe? Eu não tô botando a conta no Lúcio Flávio, não tô dizendo. Mas foi um bom recorte para a gente entender o que hoje é o futebol da prancheta, que é o futebol do treinador. Tem que ter gente preparada. O Rafa é um cara incrível, tá fazendo um bom trabalho, mas não sei se tá prontinho até dezembro. Liga pro Ramon, liga pro Emiliano logo. É isso aí, galera do Vascão. Cara, jogo difícil hoje, jogo complicado, encardido, né? Mas o torcedor tem que acreditar, né, velho? Tem que acreditar, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário pra gente explanar algumas coisas aqui e ver a possibilidade de, mesmo o Vasco perdendo, ele não entrar na zona de rebaixamento. Vamos dar uma análise aqui nas possibilidades. Fluminense, lanterna do campeonato, vem de 4 derrotas consecutivas, acabou de perder seu treinador, vai enfrentar o Vitória. Eu acho que o Fluminense vai a 9 pontos. O Grêmio, 4 derrotas também consecutivas, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Eu acho que o Grêmio não vence esse jogo, hein? Rapaz, o Grêmio vem de 5 jogos sem vitória e 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também vem de
5 jogos sem vitória, 3 empates. 5 jogos sem vencer e 3 empates. Enfrenta hoje o Cuiabá. Acho que o Corinthians vai a 11 pontos. É complicado, hein? E o Vitória enfrenta o Fluminense, né? Vitória vem de 6 jogos, 2 vitórias e 2 empates, 2 derrotas. Venceu 2 seguidas. Acho que o Vitória perde por Flu. Seria interessante aí um empate, né, do Vitória. O Vitória iria a 10 pontos. Passaria o Vasco, hein? Atlético Goianiense vem de uma vitória vem de um empate e uma derrota. Enfrenta o Grêmio. Vixe, mano. A chance do Vasco terminar essa rodada na zona de rebaixamento, ela é gigantesca. Se o Vasco não sair com um pontinho lá de Bahia, né? O Vasco vem de 5 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e um empate em casa contra o Cruzeiro. Esse empate contra o Cruzeiro que tá custando, né? Próximo jogo do Vasco, Botafogo, jogo em casa, e depois Fortaleza também, jogo em casa. O Vasco encerra o mês de junho contra o Botafogo no dia 29. E aí a gente tem o Cuiabá que, sinceramente, hein, Cuiabá, vem arrebentando. Eu tava colocando o Cuiabá já como um rebaixado, né? Isso livraria já o Vasco. Mas o Cuiabá é um dos rebaixados que saiu ali, né? Pode voltar, né, galera? Pode voltar. E o Criciúma e o Juventude também, né? Como esses times estão fazendo uma força gigantesca para não cair, vai cair time grande, gente. Vai cair time grande, né? Seria interessante a gente... eu queria livrar ali o Grêmio, né? Ao Corinthians e o Fluminense. Eu queria ver eles sendo rebaixados aí. Mas ainda dá tempo para esses times saírem. Dá tempo para o Vasco se recuperar, para o Cuiabá, para o Criciúma, Juventude perderem a mão, né? Estamos no começo. Vamos ver como que eles vão se performar no final da temporada.